Aí quando eu dormi, a voz de Deus veio pra mim em sonho. Falou, eu vi um telão, aí via passando a minha vida, da onde Deus me tirou, tudo que Deus fez pela minha vida. E aí Deus falava bem assim, olha tudo o que eu fiz pela tua vida. Te digo, se você não renunciar, o que eu tô te pedindo, eu permito a tempestade soprar e deu meu endereço no sonho. Aí eu, tipo assim, já acordei, tá repreendido, porque tempestade de Deus, gente, eu falo, do diabo Deus te tira, da mão do homem Deus te tira, mas da mão de Deus, você só sai quando ele dá ordem. E aí eu falei, não, vou renunciar, Senhor, é isso? Então amém, peguei, renunciei e tal. Aí logo no dia seguinte, na semana seguinte eu costurei umas roupas que eram tipo 3/4, saia, midi e tal. Deus não tá bom ainda. Aí eu falei, Senhor, então me mostra como é que o Senhor quer que eu ande. Aí eu tive uma visão, né, ali dormindo, que era túnica. Eu vi as túnicas, tudo certinho assim, né, larguinhas embaixo. E aí eu vi as túnicas e eu falei, amém, né, se é isso. E o pior, sem dinheiro, porque eu já tinha comprado os tecidos tudo, tava devendo ainda minha mãe no cartão de crédito dela. E eu falei, Deus, aí logo no primeiro momento eu fiquei acho que com 2 túnicas só. Tipo, e aí eu ali usava uma, lavava outra, usava uma, lavava outra. E aí naquele processo por que eu tô passando isso tudo, Deus? Tipo assim, eu tirei meu guarda-roupa inteiro, dei pros outros, sabe? Sandália, aquele monte de sandália que eu tinha, já não era mais alta, era tudo sandália rasteirinha, mas eu não podia mais usar. Então, foi um tratamento muito difícil. Eu pensava, Deus tá com uma raiva de mim? Gente, o que eu fiz? Tipo assim, né? Mas hoje eu entendo que tudo aquilo foi o amor de Deus pela minha vida, sabe? É igual, eu vim perguntando para Deus, por que comigo é assim? Aí ele fala, você não é qualquer um. Porque Deus fala, com você o negócio é diferente. Por quê? Porque a gente quer comparar a nossa intimidade com a do outro, né? A gente quer comparar a nossa obediência à do outro. E isso nos afasta de Deus, né? A gente, principalmente nessa época que a gente está vivendo redes sociais, você quer apegar a sua fé naquilo que é um pregador famoso, uma pregadora famosa, uma missionária famosa, um pastor famoso, só que você não sabe nem se ele está no caminho da salvação verdadeiramente. Exatamente. Entendeu? Ele não faz, eu não vou fazer. Ela não prega isso, mas a gente tem que buscar a nossa intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Deus vai nos custar, entendeu? Aquilo que nos dói, né? Exato, porque ele não quer que a gente se perca no caminho, que a gente se desvie. Ele conhece mais a gente do que a gente mesmo. Né? Então ele sabe o que vai fazer a gente permanecer no caminho. Então ele vai pedindo mesmo. E foi muito difícil aí pra mim. Aí eu comecei a usar túnica, aí foi onde eu tive assim, problemas ministeriais, porque as pessoas não aceitavam eu estar de túnica. Aí que começou as piadas em cima do altar, que você quer se achar mais santa, que era prostituta. E você é num lugar que você frequenta sempre, que você sempre frequentou? Sim, nas minhas igrejas onde eu frequentava. E assim, na verdade, vou falar pra você, eu tive muito problema mais com pessoas cristãs. Cristãs fora do não, Brasil porque cristão é tão comum você ver as pessoas gente usarem crente, assim, né? os crentes, né? Os crentes não convertidos, né? Eu tive muito mais problema com gente de dentro de igreja do que de fora. Então, assim, porque as pessoas não achar que porque elas não vivem aquilo, você não tem que viver e querer ditar a sua vida, sabe, assim. Tive muito problema. E aí, nessa época que eu tive esse problema com as túnicas, eu falei, eu não vou usar esse negócio não, Senhor. Você já usava no cabelo também? Não, isso aqui eu tô só no propósito mesmo, de 40 dias. Eu espero, né, Jesus? E aí, nisso aconteceu que eu tive um problema, que ali as pessoas começaram a falar da túnica, eu falei, não vou usar isso não. Aí Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu via eu numa bancada tipo uma bancada de laboratório. E eu vi eu com a cabeça raspada, cortada de um lado ao outro, sem seios, cortada também de um lado ao outro, como se tivesse operado de câncer. E eu tava com uma roupa normal, eu não tava de túnica. Nisso eu entrava naquela sala e eu via aquela visão, eu entrava de túnica. E eu ouvia, e eu falava bem assim, eu não vou usar túnica não, Deus. Aí eu via aquele cenário, eu via período de 1 ano. Então, tipo assim... Tipo assim, se você não obedecer, isso o preço da desobediência. E aí, porque a gente pensa que as coisas é o diabo, não, às vezes é a nossa desobediência também, né? E aí foi onde eu falei, amém, sim, eu vou continuar de túnica, não tem problema, vou continuar, né? Melhor obedecer do que sacrificar. E aí continuei, passou 1 ano certinho, foi onde eu comecei a fazer os exames para poder fazer a retirada das próteses e eu descobri o nódulo. Então eu acredito que se eu não tivesse obedecido, você estaria aquilo lá. De repente seria um problema sério, né? Porque geralmente, certinho, depois de 1 ano, aconteceu isso tudo. Aí
Eu tirei a prótese e tal, tudo mais, né? O nódulo continuou. Mas assim, eu creio que Deus usa tudo para a glória do nome dele, né? Não me trouxe problema até então, né? Em nome de Jesus. E é isso, né? Eu acho que se eu não tivesse obedecido... Você não se sente muito melhor agora, sem Nossa, prótese? Deus livre, uma liberdade. Você fala pra mim assim, eu te dou 1 milhão pra você botar a prótese. Eu não quero nem 1 milhão, nem a prótese. Não, eu vou te falar, porque é algo que muita gente nem sabe. Eu, depois que eu me converti, vai fazer 1 ano que eu tirei minha prótese Sério, também. que bênção. E também foi um caso parecido, porque eu comecei a ter em sonho também essa questão de tirar. Eu, assim, de que eu teria que tirar. E eu falei, mas Senhor, mas será que vai... É como se eu fosse ter algum problema. Fui fazer um monte de exame, não deu nada nos exames. O peito já começou a incomodar também, eu começava a olhar, parecia que era um negócio completamente desproporcional, aquilo começou a pesar e esquentava. E antes eu achava o máximo, eu punha lá em cima, todo mundo veio, não estava nem aí. Aquilo começou a me incomodar de uma forma. Fui fazer um monte de exame, nada, não deu nada. Eu tive uma tia que faleceu de câncer de mama, eu falei, será que eu não tenho propensão, né? E vinha como se eu tivesse uma doença. Fui fazer os exames, não deu nada. Daí orei por isso, né? Eu já era convertida, já estava convertida. Orei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu fiz um propósito de não fazer cirurgia plástica, eu não quero ficar me envaidecendo, eu já tinha feito lipo, já tinha feito prótese antigamente. Falei, Senhor, eu não vou ficar alimentando esse tipo de vaidade, ficar me olhando no espelho e falar, quero isso, quero me arrumar aqui, quero levantar ali. Por que agora está vindo isso para eu tirar a prótese? Não é uma cirurgia? Não seria uma vaidade minha querer modificar o meu corpo? Eu parei para pensar e eu fui orar sobre isso. E daí eu falei, eu só vou fazer se for algo de doença. Daí fiz os exames, não era nada de doença. Eu falei, então, mas o que é então? Daí veio claramente no meu sonho, você vai esperar então você ter a doença? Nossa, forte. Bem forte. Tipo, era um aviso que se eu não tirasse que eu iria ter. Daí eu falei, Senhor, agora me confirma, eu vou te dar 1 semana que eu quero confirmação. Se é isso, se for o Senhor que está falando que eu preciso tirar, para não ter a doença, eu vou tirar. Fora isso, que não seja pela minha vaidade. Daí, naquela semana eu tive um convite de uma moça, que eu até então não conhecia, veio através da minha dentista, que conhecia ela, falou, olha, ela quer muito, ela vai fazer um grupo na casa dela, tipo uma mini conferência, ela queria que você fosse lá, ela quer falar com você. Fui conversar com ela e ela, olha, Karina, eu queria muito que você falasse, me identifico muito com o teu testemunho, quero te contar o meu. O meu foi porque eu tive a síndrome do silicone. Nossa. E eu, desde então, comecei a ter uma série de problemas de depressão, meu olho já não ficava mais branco, ficava amarelo, eu não dormia, eu comecei a ter início de depressão, falta de ar, e eu comecei a ter falta de ar. E eu não entendia, eu falava, por que eu tô tão cansada? Pô, parece que a respiração não ia. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho isso daí? Ela falou, então, e daí o Senhor me pediu em sonho que eu tinha que tirar. Ela contando naquela semana que eu pedi para comprovar. E daí eu tirei, cá. Ela falou, cá, você não sabe que eu me sinto tão livre. Eu tô mais feliz, eu tô mais leve, as roupas caem melhor. Eu não sei, olha, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Daí eu falei com ela, falei, você não sabe que eu pedi a confirmação essa semana, que tá vindo já, e veio o sonho, e veio a confirmação na palavra. E daí, enfim, eu fiz a cirurgia. Glórias a Deus. E não tem coisa melhor. É, liberdade, é libertação, né, verdadeiramente. Juro. E uma leveza, parece que a respiração minha no dia seguinte já estava plena, assim, parece que eu tinha respiração travada e não entendia que podia ser isso do silicone. Meu Deus. E eu acredito muito também na área espiritual ali também, na influência espiritual. É uma coisa com certeza. Eu também senti uma liberdade tão grande que eu falei, gente... Não, e se fosse algo só físico, não era algo que o Senhor ia pedir para você passar por uma cirurgia. Não, é algo realmente ali... Tem algo diferente ali. Diferente. Realmente é libertador, né? Hoje eu me sinto muito em paz, até para dormir, para tudo, assim, até pele, tudo melhorou.